Boa noite, irmãos. Excelente sexta para todos nós. Que todos tenhamos aí um excelente final de semana, abençoado em Cristo Jesus. Amém? Bom, queria agradecer aí a todos, ao pastor Estevão, né? Por esse convite de estar aqui com os irmãos, ainda que virtualmente, falando da palavra do Senhor, nessa sequência de mensagens sobre o Eu Sou, né? Jesus aqui, ele declarou diversas vezes que ele é o eu sou o pão da vida, ele é a luz, a porta das ovelhas, o bom pastor, ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a videira, enfim. Nós viemos falando aqui nessas últimas sextas-feiras sobre esses temas aqui com a direção do pastor Estevão. E nessa noite, o desafio é nós falarmos sobre eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Vida vitoriosa vencendo a insensatez. Na sexta-feira passada, o pastor falou sobre eu sou o pão da vida. E ele falou duas coisas importantes ali nessa sexta-feira, que me marcaram, né? Que eu vendo aqui novamente o vídeo, prestando atenção, revendo, eu vi que duas coisas marcaram bastante. Primeiro, quando o pastor disse que nós precisamos buscar, nós precisamos ter fome pelo provedor, não pela provisão. Eu já ouvi alguém também dizer que muitas vezes as pessoas buscam a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Outra coisa que chamou atenção também é que nós devemos focar no eterno, não nas coisas transitórias. Porque de fato todos nós temos essa fome, essa insatisfação de sempre querer buscar mais. Mas se nós sempre buscarmos no lugar errado, voltaremos a ter fome, voltaremos aí a ter sede. Então precisamos buscar no local correto. Alguém também já disse que nós temos um buraco no nosso coração, como um quebra-cabeça, e que a única coisa que pode suprir ou preencher esse vazio, esse buraco, é Deus em nossas vidas. É aquela peça de quebra-cabeça, não adianta você colocar outra no lugar, tem aquela peça certa. E essa peça se chama Deus. Mas hoje vamos falar sobre eu sou a luz do mundo. Como eu já disse, vida vitoriosa vencendo a insensatez. Primeiramente, vamos ler o texto então, irmãos, que está em João, capítulo 8, no versículo 12. Depois vamos orar. João 8,12 diz assim: Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me ama, quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Novamente, eu sou a luz do mundo, ponto. Ponto final. Eu sou a luz do mundo, ponto. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por estar aqui junto com os meus irmãos, ainda que virtualmente. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, lendo esse texto, quando eu me debrucei nesse texto para trazer essa meditação, essa pequena reflexão aqui para os irmãos, antes de nós orarmos com a direção da Bianca, eu vejo que aqui nós temos duas afirmações, bem distintas, bem separadas, se complementam, mas em momentos diferentes. Primeiro, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo e ponto final. A segunda afirmação que ele diz, dando sequência à primeira, é que quem o segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, pegando essas duas afirmações e cruzando com o nosso tema, que é viver uma vida vitoriosa, vencer a insensatez, eu percebo aqui que nós temos dois tipos de insensatez para trabalhar nessa noite. Primeiro é a insensatez daquele que, embora tenha uma luz que é Jesus à disposição, prefere não aceitá-la. E a segunda insensatez, pior que a primeira, 1000 vezes pior que a primeira, é a insensatez de quem, embora tenha reconhecido essa luz, sinalizado positivamente por essa luz, ainda anda em trevas. Bom, vamos para o primeiro ponto então. Insensatez daqueles que não aceitam a luz. Para isso, eu preciso ler com os irmãos um outro texto aqui para dar base para essa afirmação. João, capítulo 3, versículo 16,
em diante, até o versículo 21. Texto super conhecido dos irmãos, pelo menos o João 3,16, né? Mas vamos ler a sequência aqui dos versículos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o único, para que o primogênito também, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Olha aí a palavra luz de novo. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, que é Jesus, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio dele. Então veja bem, irmãos, Jesus veio ao mundo. O texto diz que a luz veio ao mundo, ele é a luz. Tem uma tradução, que eu não me recordo agora qual é, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre a vizinhança. Eu gosto muito disso. Habitou entre nós, se fez gente, andou como um de nós. A luz veio ao mundo e andou como um de nós. Mas alguns homens preferiram andar nas trevas, porque suas obras eram más. Mas por que eles foram insensatos a esse ponto? O versículo 20, segunda parte, diz: porque eles temiam que as suas obras fossem manifestas. A insensatez que faz com que o homem ou a mulher não vá a Jesus não é porque não gosta da luz, ou porque não reconhece que ele é a luz. Em alguns casos até realmente não reconhece que ele é a luz, ou mesmo que ele exista, né? Mas em muitos casos até sabe que ele é a luz, mas não vai até a luz com medo que as suas obras sejam manifestas. Eu vou puxar a memória aqui com os irmãos, aquele versículo, aquele texto de Pedro, quando ele já havia pescado a madrugada inteira e não havia pego nenhum peixe. Jesus se aproxima ali às margens e diz: olha, voltem para o mar e pesquem novamente, joguem as redes novamente. Os irmãos vão lembrar que após esse texto, Jesus pregando, aliás, melhor dizendo, Pedro obedecendo às palavras de Jesus, indo novamente ao mar, jogando as redes do outro lado do barco, as redes se enchem de tal forma que barcos precisam vir ajudar. Tamanho era a quantidade de peixes que foram pegos ali naquela segunda tentativa. Pedro, quando vê aquilo tudo, ele volta para Jesus e diz o seguinte: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Veja que Pedro não tinha dúvida, a partir daquele momento, de quem Jesus era. Ele reconheceu de que ele realmente era Deus, de que ele fez um milagre ali, algo que às vistas do homem não poderia ser feito. Ele pescou a noite inteira, não tinha pego nada, mas naquele momento ele reconhece que Jesus é Deus, é sobrenatural. Mas apesar de reconhecer isso, ele declara: Senhor, afasta-te de mim. Por quê? Porque eu sou pecador. Em outras palavras, porque minhas obras são más. Afasta-te de mim. De alguma forma, Pedro sabia que ele, naquela situação diante de Jesus, as suas obras iam ser manifestas. E isso é o que tem afastado muitas pessoas hoje em dia, tornando-as insensatas, tornando essas pessoas insensatas, tornando-as insensatas. Elas têm medo de se aproximar de Jesus para que as suas obras não sejam manifestas. É o nosso desafio, enquanto cristãos, enquanto crentes no Senhor Jesus, declararmos a essas pessoas que elas não precisam ter medo da luz,
Jesus não nos ilumina procurando as nossas obras ruins. O Senhor dos Exércitos, ele passa em revista, mas ele não passa em revista procurando o pecado, pois ele sabe que temos pecado. Todos nós somos pecadores. A missão dele não é essa. O texto que nós acabamos de ler diz que ele veio ao mundo para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Então nós temos que ir a Jesus como nós estamos, da forma que nós estamos. Talvez você que está me ouvindo agora, talvez você esteja praticando essa insensatez de não ir a Jesus, de não se entregar a Jesus completamente, não por exatamente não acreditar nele, mas por temer as suas obras, por temer que as suas obras sejam manifestas diante dele. Não tenha esse medo. Ele não veio te condenar, ele não veio para te julgar, mas ele veio para te salvar. Amém? Bem, a segunda insensatez que eu queria falar com os irmãos é a insensatez daquele que já se entregou a Cristo, já o reconheceu, porém vive uma vida ainda como se estivesse vivendo ainda em trevas, não uma vida plena ali em Jesus. Para tal, eu também quero ler um outro texto com os irmãos para embasar essa segunda insensatez, que está ali em Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 5, versículo 14 até o 16. Vejam que interessante agora. A palavra diz assim, Jesus dizendo, vocês são a luz do mundo. É interessante isso, né, irmãos? O texto de João 8, versículo 12, diz que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. Só que aqui nesse versículo 14 de Mateus 5, Jesus disse, vocês, eu e vocês que estão me ouvindo, vocês são a luz do mundo. Ora, como assim? Quem é a luz do mundo, afinal? É Jesus ou somos nós? Obviamente, irmãos, que Jesus é a luz do mundo. Mas nós nos tornamos luz do mundo ao andar em Jesus, manifestar as suas obras. Nós somos luz junto com ele nesse mundo. E o texto diz que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A luz do mundo em nós, a luz de Cristo em nós, nos torna luz juntamente com Ele. Mas essa luz, a luz de Jesus sempre será luz. Ele é a luz. Mas para nós sermos a luz do mundo, de fato, nós, eu e você, nós precisamos manifestar esta luz em obras. O texto diz, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. De modo que nós vivemos uma vida insensata quando nós recebemos essa luz, mas essa luz não brilha em nós. Nós não permitimos que essa luz brilhe em nós. E nós não permitimos isso a partir do momento que a gente não deixa que essa luz se manifeste através de nós. E a gente pode ler lá, por exemplo, um outro texto que é conhecido também dos irmãos em Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, o texto vai nos falar ali sobre, Tiago nos fala sobre fé, o cruzamento entre fé e obras. Diz que a fé sem obras é morta. Não que a obra venha salvar alguém, não é isso. A obra não pode salvar ninguém. Mas a obra testifica se a minha fé é verdadeira ou não. Eu costumo falar ali com os adolescentes, você não vai ver uma bananeira, uma melancia pendurada numa bananeira. A bananeira tem que dar banana. A mangueira tem que dar manga. Né? E por aí vai. As árvores são conhecidas por seus frutos. Então, se você tem fé, se você crê em Deus, tem que ter obra. O texto vai até adiante, ele diz, você crê em Deus? Muito bem. O diabo também crê.
Mas cadê as nossas obras? E eu queria ler especificamente o versículo 20, que diz, começa justamente com a palavra que é o nosso tema aqui. O texto diz: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Abraão creu na promessa. Há um texto na Bíblia que diz que, embora ele reconhecendo o seu corpo já envelhecido, ele creu contra a esperança. Fisiologicamente não havia razões para ter esperança, mas ele creu contra a esperança. Mas ele não só creu, quando Deus colocou uma prova para ele, olha, vai lá, o teu filho nasceu, mas agora eu quero ele para mim, vai lá e sacrifica. Ele subiu aquele monte, ele armou ali todo aquele altar, e ele estava já preparado para sacrificar seu filho, quando Deus falou: Abraão, para, agora eu vejo que tu tens fé. Ou seja, ele foi justificado pelas obras e fé, juntamente. Não só pela fé, não só pelas obras, mas pela fé e pelas suas obras. Então, o que eu quero dizer, o que o texto nos diz é o seguinte: Jesus, de fato, é a luz do mundo. Mas essa luz, para ser luz em nós, para nós nos manifestarmos de fato essa luz, nós precisamos brilhar. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14 e 15, olha o que a Bíblia nos diz, a palavra nos diz lá, através de Paulo. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Nós precisamos ser este aroma de Cristo para termos essa vida vitoriosa. Então, irmãos, veja que Jesus de fato é a luz do mundo e sempre será. Mas para que o Mateus 5, quando ele diz que nós somos a luz do mundo, também nele possa se confirmar, nós temos que manifestar isso através de obra. Então aí eu pergunto para você, como está o seu testemunho? Como caso você mora em um apartamento, como o seu vizinho de porta lhe enxerga? Caso você more numa casa, como os vizinhos da rua te enxergam? Como as pessoas do seu trabalho te enxergam? Como as pessoas na faculdade te enxergam? Os seus professores, os seus colegas, no colégio ainda também? Como está o seu testemunho? Essa semana aconteceu um fato curioso aqui no prédio ao lado. Eu tenho um vizinho, não no mesmo prédio que o meu, no prédio ao lado, mas nós moramos nos fundos igualmente, né? Esse vizinho é um pastor, não sei de que igreja é, eu creio que seja uma igreja pentecostal, mas aqui perto no Rio Comprido. Ele teve o carro dele assaltado na semana passada agora, aqui na porta. Pararam 2 carros armados, o assaltaram. Logo depois, os vizinhos aqui, isso foi na frente do prédio, eu moro nos fundos, os vizinhos dizem que ele começou a ligar, bravo, falando alto, xingando. E em um ponto mais ou menos de 10 minutos, questão de 10 minutos a 15, o carro dele apareceu aqui de novo na rua, devolveram o carro. Provavelmente alguma pessoa da igreja, tem algum conhecido que sabe, né, de algum lugar onde costumam levar esses carros, e de fato o carro dele mandaram devolver porque ele era pastor. Mas ao invés de glorificar a Deus da forma correta, esse pastor ficou na porta da rua ali, andando na calçada, batendo no peito, dizendo que ele era pastor e que ele era soltando palavrões, dizendo que ninguém mexe com o pastor porque ele é mais palavrões. E eu pergunto, irmãos, que testemunho este homem tem? Ele se entregou a Cristo em algum momento? Quero crer que sim. Mas ele está como aquela outra passagem em que Jesus
chega um cego até Jesus, Jesus cospe no olho daquele cego para que ele volte a enxergar. Jesus pergunta, você está enxergando? Aí ele fala assim, eu estou enxergando. Eu estou enxergando os homens como se fossem árvores. Jesus não diz, meu filho, você não está enxergando. Porque homem é homem, árvore é árvore. Você não está enxergando. Jesus coloca a mão nos olhos dele novamente. E agora? Aí ele diz, agora eu estou enxergando. Ah, tá bom. Então agora você está certo. Agora você está curado. Esse pastor parece que está enxergando homens como se fossem árvores. O testemunho dele diz isso. E como eu disse, por eu ser vizinho dele de fundo de prédio, né? Ele prédio ao lado, às vezes ele faz lives aqui no quintal de trás e dá para ouvir as lives. Nossa, é um homem calmo, um homem pacífico, um homem amoroso, palavras poderosas. Mas a atitude dele no chão da vida diz ao contrário. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós estamos vivendo uma época onde existem muitos crentes que são crentes apenas de Instagram, crentes de Facebook, crentes de lives. No Facebook ele ama a esposa, no Instagram tem fotos maravilhosas de encontros da igreja, nas lives fala palavras amorosas, mas no chão da vida, no chão da existência, não tem bom testemunho. A luz não brilha. Jesus continua sendo a luz, mas quando Jesus diz, vocês são a luz, esse texto não se aplica a todos. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, isso se aplica a todos. Mas quando ele diz, vocês são a luz do mundo, nem todos são a luz do mundo. Porque não têm deixado a luz de Cristo brilhar neles mesmos. Então, meus irmãos, o convite que eu faço, preguem para aqueles que são insensatos ao ponto de não crer na luz, ou por não reconhecê-la, não reconhecer a luz, ou por, em reconhecendo-a, tem medo de se aproximar dela para que essas obras não sejam manifestas. Preguem com amor a estas pessoas. Agora, não entrem na armadilha, que é a segunda insensatez. Embora terem crido na luz, não se permitam ser luz, por não terem bom testemunho. Amém? Não podemos ser crentes de Instagram, nem de Facebook, nem de YouTube, nem de lives. Temos que ser crentes no chão da vida. Temos que fazer diferença para os vizinhos, para os professores, para os colegas de turma, no trabalho, em todo lugar. Precisamos fazer diferença. Amém? Bom, mais uma vez eu agradeço aqui a oportunidade. Devolvo aí a palavra para o Estevão, para o nosso pastor Estevão, e a Bianca que vai conduzir o nosso momento de oração. Bianca, não esqueça de orar pelos afegãos, nossos irmãos lá e a população de um modo geral está passando por essa tormenta muito grave. Não esqueçamos de orar por eles. Em nome de Jesus, boa noite.